Termodinâmica 2303, Cecília Leite, Jorge Alves, Rafaela Valente e Raíssa Delis. Conceito: a termodinâmica é uma área da física que estuda as transferências de energia. Busca compreender as relações entre calor, energia e trabalho, analisando quantidades de calor trocada e os trabalhos realizados em um processo físico. A ciência termodinâmica foi inicialmente desenvolvida por pesquisadores que buscavam uma forma de aprimorar as máquinas no período da Revolução Industrial, melhorando a sua eficiência. Primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica se relaciona com o princípio da conservação de energia. Isso quer dizer que a energia em um sistema não pode ser destruída nem criada, somente transformada. A fórmula que representa a primeira lei da termodinâmica é a seguinte: Q igual a T mais ΔU. A quantidade de calor, o trabalho e a variação de energia interna possuem como unidade de medida padrão o Joule. Um exemplo prático da conservação de energia ocorre quando uma pessoa usa uma bomba para encher um objeto inflável. Ela está usando a força para colocar o ar dentro do objeto. Isso significa que a energia cinética faz o pistão abaixar. No entanto, parte dessa energia se transforma em calor, que é perdida para o meio. Segunda lei da termodinâmica. As transferências de calor ocorrem sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Isso acontece de forma espontânea, mas o contrário não, o que significa dizer que os processos de transferência de energia térmica são irreversíveis. Desse modo, pela segunda lei da termodinâmica, não é possível que o calor se converta integralmente em uma forma de energia. Exemplo da segunda lei da termodinâmica. Grandeza física relacionada com a segunda lei da termodinâmica é a entropia, que corresponde ao grau de desordem de um sistema. Lei zero da termodinâmica. A Lei zero da termodinâmica trata das condições para a obtenção do equilíbrio térmico. Dentre essas condições, podemos citar a influência dos materiais que tornam a condutividade térmica maior ou menor. Segundo essa lei, se o corpo A está em equilíbrio térmico em contato com o corpo B, e se esse corpo A está em equilíbrio térmico em contato com o corpo C, logo B está em equilíbrio térmico em contato com o C. Quando dois corpos com temperaturas diferentes são colocados em contato, aquele que estiver mais quente irá transferir o calor para aquele que estiver mais frio. Isso faz com que as temperaturas se igualem, chegando ao equilíbrio térmico. É chamada de Lei Zero porque seu entendimento mostrou-se necessário para as primeiras duas leis que já existiam, a primeira e a segunda leis da termodinâmica. Terceira lei da termodinâmica. A terceira lei da termodinâmica surge como uma tentativa de estabelecer um ponto de referência absoluto que determine a entropia. A entropia é, na verdade, a base da segunda lei da termodinâmica. Walter Nernst, o físico que a propôs, concluiu que não era possível que uma substância pura com temperatura zero apresentasse a entropia num valor aproximado a zero. Por esse motivo, trata-se de uma lei polêmica considerada por muitos físicos como uma regra e não uma lei. Sistemas termodinâmicos. Em um sistema termodinâmico, pode haver um ou vários corpos que se relacionam. O meio que o envolve é o universo, representa o meio externo ao sistema. O sistema pode ser definido como aberto, fechado ou isolado. Comportamento dos gases. O comportamento microscópico dos gases é descrito e interpretado de forma mais fácil do que nos outros estados físicos, líquido e sólido. É por isso que os gases são mais usados nesses estudos. Nos estudos termodinâmicos são usados gases ideais ou perfeitos. É um modelo no qual as partículas se movem de forma caótica e interagem apenas nas colisões. Além disso, se considera que essas colisões entre partículas e delas com as paredes dos recipientes são elásticas e duram por pouquíssimo tempo. Em um sistema fechado, o gás ideal pressupõe um comportamento que envolve as seguintes grandezas físicas: pressão, volume e temperatura. Essas variáveis definem o estado termodinâmico de um gás. A pressão P é produzida pelo movimento das partículas do gás dentro do recipiente. O espaço ocupado pelo gás no interior do recipiente é o volume, V. E a temperatura, T, está relacionada com a energia cinética média das partículas do gás em movimento.
Energia interna. A energia interna de um sistema é uma grandeza física que ajuda a medir como ocorrem as transformações pelas quais um gás passa. Essa grandeza está relacionada com a variação da temperatura e da energia cinética das partículas. Um gás ideal, formado por apenas um tipo de átomo, possui energia interna diretamente proporcional à temperatura do gás. Isso é o que está representado pela fórmula a seguir.